Amigos queridos, iniciamos a manhã desse dia plenificados de esperança, encorajados na fé, dispostos a servir em nome de Jesus. Convidamos a todos a entrarem nestas mesmas vibrações, que move as nossas ações felizes para o bem de todos, confiantes que estaremos em vencer os obstáculos deste dia, como estímulos ao fortalecimento da nossa fé, como estímulo ao amadurecimento das nossas responsabilidades. Para isto, Senhor, fortalece-nos com suas bênçãos de paz, para não esmorecermos na jornada. E a cada dia mais, Senhor, entrelaçamos os nossos sentimentos aos corações amantíssimos que em seu nome são conosco. Assim, Mestre amável, com alegria e paz em nossos corações, iniciamos as reflexões desta manhã. Obrigada, Senhor. Obrigada, amigos, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos no capítulo Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Esse capítulo fala de uma parábola, como temos dito, a parábola do festim das núpcias. Porque Jesus falou por parábolas, símbolos, para nós compreendermos aquilo que só 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos depois entraríamos em contato real. Porque mesmo tendo passado 2000 anos e o Consolador prometido tendo chegado a nós, muitas vezes não alcançamos. E o nosso tempo de maturidade ainda se fará. Um banquete é uma festa onde se convida, o rei convida primeiro os seus mais próximos, os seus mais queridos, aqueles mais vinculados ao seu coração. E esse rei fez isso, mas todos os que ele chamou não vieram. Uns porque estavam distraídos, outros porque foram cuidar dos negócios, outros porque foram para o seu campo, e outros que brigaram entre si e perderam a festa. E por fim, Jesus mostra nessa parábola que este rei pediu aos seus servos que então chamasse a todos que ele encontrasse no caminho. E assim o servo fez. Essas parábolas, a maioria tem por fim fazer penetrar nas massas a ideia da vida espiritual. Toda parábola tem o objetivo de dar uma conotação espiritual. O seu sentido não parece frequentemente ininteligível, senão porque não se parte desse ponto de vista. Nesta parábola, Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é alegria e felicidade, a uma festa simbólica. Só que a festa que Jesus convida, espiritual, é uma festa para os espíritos que já estão bem-aventurados, felizes, ditosos. Essa é a grande festa espiritual, porque quando Jesus convida para essa, entre aspas, alegria e felicidade, ele está convidando que aquele espírito construa dentro de si o reino de Deus, que nada mais é do que valores morais. Essa é a finalidade. Os enviados, quem foram os convidados? Nessa parábola,
Jesus, para os primeiros convidados, fez alusão aos hebreus, que Deus chamou primeiro ao conhecimento da lei, porque foram os hebreus os primeiros povos do planeta Terra a acreditar no Deus único, porque estava sob, naquele momento, o consenso do politeísmo, vários deuses. E os hebreus foram amadurecendo e entraram, então, no monoteísmo. Por isso, eles foram os primeiros a receberem um aspecto da lei através de Moisés. Os enviados do Senhor são os profetas que vieram mais de 2000 anos antes de Jesus já anunciar a vinda do Messias. Então, os enviados do Senhor são os profetas que vieram exortá-los a seguir o caminho da verdadeira felicidade. Mas suas palavras foram pouco escutadas. Suas advertências foram menosprezadas. Eles ficaram, tanto os hebreus quanto os profetas, muito encantados e muito esclarecidos da mensagem de Jesus, mas não convertidos. Então a mensagem os encantou, mas não os penetrou no íntimo daquele ser. E por isso não aceitaram o convite. Porque o convite a esse banquete não é um desfrute, é uma construção que cada qual fez para entrar nesse reino. Os convidados que se escusam com os cuidados a dar aos seus campos e aos seus negócios são o símbolo das pessoas do mundo que, absorvida pelas coisas terrestres, são indiferentes quanto às coisas celestes. Ainda hoje é assim, né, amigos? As pessoas têm as suas crenças, as suas religiões, os seus, enfim, envolvimentos, mas não espiritualizam a existência, porque fazem da religião um status social de frequentação de ambientes. Aquilo não os penetra a ponto de fazer profundas transformações. E é por isso que Kardec coloca que reconhece-se o verdadeiro espírita, não pelo que ele fala, porque ele pode falar do que não faz, né? Não pelo como ele se comporta ou quantas vezes ele vai na casa espírita, não. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Esse é o verdadeiro espírita. Então, esses todos, os hebreus, os profetas e o povo em geral que foi convidado, estavam embevecidos, porque Jesus fazia milagres. A palavra de Jesus era inusitada para eles, mas a grande maioria não penetrou em si aqueles conceitos e fizeram da religião, até hoje muitas vezes é assim, um evento social. Eu frequento, eu repito o que falam e pronto. Antes da vinda do Cristo, à exceção dos hebreus, todos os povos eram idólatras e politeístas, idolatravam. Temos idolatração de pedras, de bosques encantados, de deuses, de oráculos, de tudo aquilo que era externo, que o ser humano não entendia, e ele então tinha necessidade de se voltar para alguma coisa maior que eles. Na vinda do Cristo, se algumas pessoas superiores ao vulgo conceberam a ideia da unidade divina, essa ideia ficou no estado de sistema pessoal, mas em nenhuma parte foi aceita como verdade fundamental. Então, alguns no seu íntimo já sentiam Deus único, que éramos filhos de Deus e que Jesus era o nosso mestre.
mas isso não foi um sistema social, foi pessoal. Os hebreus foram os primeiros que praticaram publicamente o monoteísmo. Foi a eles que Deus transmitiu a sua lei, primeiro por Moisés. Para que Moisés pudesse trazer a lei de Deus, ele não trouxe a lei na totalidade, porque a humanidade não tinha psiquismo para isso, emoção para isso, moralidade para isso. Mas ele trouxe 10 mandamentos para nortear comportamentos abusivos, porque as pessoas tinham perdido qualquer noção de limite, de respeito ao próximo. E para que ele fosse entendido ou respeitado, Moisés precisou de ter uma ação de efeitos físicos, ou seja, ele sobe num monte, ergue uma pedra pesadíssima e nessa pedra um fogo materializado de ectoplasma esculpe na pedra os 10 mandamentos, para dar uma forte impressão àquela turba de espíritos que estavam com comportamentos próximos dos animais selvagens, matando uns aos outros. Então, foi a primeira parte da lei. Foi desse pequeno foco que partiu a luz que deveria se derramar sobre o mundo inteiro, triunfar do paganismo e dar a Abraão uma posteridade espiritual, tão numerosa quanto as estrelas do firmamento. Vocês vejam que a lei de adoração, desde os primórdios, ela existe, mas dentro daquela imaturidade. As pessoas achavam que uma pedra era Deus, um jardim encantado era um oráculo, mas porque tinham dentro de si uma necessidade, um tropismo para Deus. Até que, com os hebreus, o paganismo foi cedendo lugar às religiões. Mas o que importa aqui foi então que apareceu Jesus, depois dos profetas, enviado para lembrá-los quanto à observância da lei e abrir-lhes os horizontes novos da vida futura. Então, Jesus veio mostrar a vida do Espírito, veio mostrar a imortalidade da alma, veio mostrar a reencarnação, veio trazer para nós que cada um segundo as suas obras. Isso foi o maior norteamento da lei de Deus para os povos. E seria injusto, todavia, acusar o povo inteiro desse estado de coisas, porque essa responsabilidade cabe principalmente aos fariseus, aos saduceus, que perderam a nação pelo orgulho, pelo fanatismo. Enfim, as nossas personalidades se corromperam e nós fomos desvirtuando as leis divinas que chegaram puras para nós. Mas nós imprimimos a nossa condição e começamos a fazer teorias próprias para conduzir pessoas. Então, amigos, esta festa nupcial, o simbolismo da parábola, que Jesus trouxe para que nós pudéssemos vislumbrar que podemos ser felizes, mas que para isso nós teríamos que construir um estado interno, que é a túnica nupcial, aqui simbolicamente falado, um estado interno limpo, para usufruirmos desse estado de felicidade que Jesus nos trouxe. Para isso, voltando ao início da parábola, nós fomos chamados, olha, os hebreus foram chamados, todos foram chamados. E nós também estamos sendo chamados.
Mas nós estamos com dificuldade de entender o convite. Porque quando a gente está sintonizado no geral, aquela coisa muito particularizada do meu mundo íntimo, a pessoa não registra. Porque talvez as pessoas pensem que o chamamento é uma coisa estrondosa, com trombetas, mas não é. Como foi para Paulo, às margens de Damasco. Não é com esta sinalização. O chamamento é íntimo e ele está dentro do nosso planejamento reencarnatório. Esse é o chamamento. O que eu trouxe de dificuldade e para que eu estou sendo chamado para resolver essa dificuldade. Essa é a linha de pensamento do capítulo que nós estamos iniciando. Então vamos continuar. Irmãos, nós somos espíritos. E viver no mundo como se fôssemos corpos e converter toda a nossa energia, nossa inteligência, tudo que somos para gratificar esse corpo, para satisfazer esse corpo, para viver como se fôssemos corpos, vai significar para nós uma tragédia. Então, nós somos espíritos. E aprender a viver como espírito é necessário que nós nos deixemos guiar por alguém que sabe viver como espírito. E esse alguém é Jesus. Então, Jesus veio, trouxe o seu exemplo, pautou a sua existência na Terra numa vivência espiritual. Muitos que estiveram com ele aprenderam, talvez não de imediato, mas aprenderam e se tornaram cartas vivas. Não só escreveram textos que chegaram até nós, como os evangelhos, mas se tornaram a vivência desse ensinamento. O tempo passou, muitos homens incautos, inadvertidos, eles distorceram esses ensinamentos, muitos trancaram esses ensinamentos, confinaram esses ensinamentos, deixando-os apenas para os falsos eleitos. Outros, também incautos, percebendo a presença desses discípulos que nunca deixaram de nascer, sempre reencarnando através dos séculos para que a mensagem não se apagasse jamais. Mas a vida, a existência desses discípulos, muitas vezes foi abreviada por espíritos incautos, desejosos de tamponar a verdade, mas o tempo passou e o plano é divino, e nós estamos hoje no século XXI, em que todas essas letras estão disponíveis. Daqui para frente vai ser impossível apagar, retardar que nós tenhamos acesso. Então hoje nós estamos num tempo
que todos nós temos acesso a esse manancial de amor que Jesus deixou para nós. E entre esses mananciais de amor está a doutrina espírita. E a pergunta é, antes nós não acessávamos porque nos impediam. Antes era difícil acessar porque os homens compromissados com Cristo eram abreviados nas suas existências. E hoje? Qual é o nível do nosso acesso? Porque hoje depende apenas e tão somente do querer, da vontade, do desejo. E cada capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo é como se fosse um pedaço da estrada que nós temos que caminhar. Um pedaço. E nós estamos adentrando nesse capítulo, muitos os chamados, poucos os escolhidos, porque isso deve fazer parte da nossa formação espiritual. Nós precisamos nos empenhar demais para entender isso e vivenciar isso, para que nós possamos caminhar um trecho dessa estrada em que Jesus disse, eu sou o caminho. Cada capítulo é um trecho da estrada que precisa ser vivida. Daí entender com profundidade o que é ser chamado e entender quando foi escolhido e qual é esse processo e como nós vamos ter que agir e fazer e sentir e pensar é fundamental para nós. Porque um dia Jesus esteve entre nós e falou sobre isso de uma maneira espetacular. Mas há mais de 2000 anos que a gente está com dificuldade de aprender essa lição. Quem sabe hoje? Quem sabe agora? Quem sabe nesses dias? Porque é um pedaço da estrada, é um pedaço do caminho, com certeza. E aí nós estamos já há alguns dias estudando um texto chamado Chamamentos. E nesse texto, Emmanuel foi de uma conexão inimaginável para trazer para nós essas realidades. Então ele diz assim, aguça os ouvidos e assinalarás os múltiplos chamados do Senhor ao testemunho do serviço, em teu próprio aperfeiçoamento, cada dia. Então, o chamamento, ele é diário. Todos os dias somos chamados. Não tem uma interpretação confusa, difícil de nós entendermos. O chamado é de todos os dias. Hoje nós estamos iniciando o nosso dia e vamos ser chamados no dia de hoje. Às vezes, várias vezes. E se nós não estivermos atentos, nós negamos o chamado. E aí ele vai dizer, os apelos do céu ressoam por toda parte, sem palavras, sem abalos, sem ruído. Não é alguém gritando. É por isso que espiritualizar a existência depende de um estado íntimo
profundo de interiorização. Um tempo conosco mesmo. Durante o dia. Aqueles momentos que nós precisamos refletir todo o tempo e o tempo todo. E aí, nós lemos no sábado um dos chamamentos. Ele vai falando vários, mas ele diz assim: um chamamento pode ser a dureza de um coração. Então, que te convida ao exercício da piedade. Isso é um chamamento. Quantas vezes nós estamos em contato com um coração endurecido, ignorante, um coração que exige de nós paciência, tolerância, compaixão, piedade, ter dó da criatura, dela se encontrar ainda naquele estágio atrasado em relação ao sentimento, em relação às virtudes, em relação à humildade. E por que isso é importante? Por que isso é importante? Porque quando o espírito ele chega com essa dureza do coração e encontra um espírito disposto à piedade, aquela pedra bruta recebe uma enxurrada de uma água purificada. E aquela história do seixo no rio. A água passa, e aquela pedra que tem pontas, que é pontiaguda, ela vai sendo lapidada. E a gente tem dificuldade de acreditar, nós temos dificuldade de acreditar que as vibrações elevadas têm um poder de transformação muito maior do que as vibrações de alta densidade. E é por isso que a gente reage, é por isso que nós falamos más palavras na altura daquele que está desatinado, é por isso que nós reagimos de forma impetuosa, é porque nós definitivamente não acreditamos que o bem, que o amor, que a paciência é capaz de aparar as arestas. É difícil para a gente. Então, quando alguém se altera, nós nos alteramos ainda mais. Então, para provar quem somos. Se você grita, eu posso gritar mais que você. Se você é violento, você não conhece a minha violência. E assim sucessivamente. Ainda falta da nossa parte crer que o amor, não o amor piegas, não o amor de, entre aspas, de corpos, não é disso que nós estamos falando. Mas é difícil ainda para nós acreditar que o amor é capaz de ser o reagente
das transformações mais profundas. É por isso que a gente grita, é por isso que a gente irrita, é por isso que a gente desarmoniza, é por isso que impomos, é por isso. Mas Jesus veio nos conduzir a um outro tipo de vida. Então nós estamos caminhando nesse entendimento, para que dessa vez possamos escutar o chamado e, escutando, possamos ser os escolhidos. Vamos fazer a nossa prece. Deus, nosso Pai, Jesus, divino amigo das nossas vidas, nos encontramos aqui, Senhor, te buscando a presença, para que o Senhor nos fortaleça e nos ampare. Estamos aqui, Jesus, desejosos de nos entregarmos para sentir a sua presença e o seu amor, ouvir o seu evangelho de amor na acústica da nossa alma, nos conscientizarmos desse caminho, dessa verdade, desta vida abundante, para que nos façamos espíritos cristãos, confiantes na sua misericórdia e no seu amor. 1000 vezes obrigado, Jesus, porque estamos aqui. Obrigado, Senhor, pelo seu amor. Obrigado, Jesus, pelos seus ensinamentos. Que tenhamos a coragem de viver a nossa existência, tal qual ela foi programada, a fim de que possamos nos tornar espíritos mais lúcidos, dispostos ao bem e à verdade. Que tenhamos a coragem, Jesus, de realizar tudo aquilo que está proposto para nós nesta existência, de amarmos, de ampararmos, de aprendermos e assim nos felicitarmos. Rogamos em favor de todos os nossos irmãos registrados nos cadernos de vibração da nossa casa, que eles possam nesse dia, Senhor, receber do que experimentamos nesta hora, e que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, a fim de que o nosso dia seja luminoso e que possamos atender ao chamado de Deus, nosso Pai. Se conosco, agora e sempre. Que assim seja, Senhor.